Cláudio Rezende tá na área com mais detalhes do Atlético 100% na Libertadores. Um abraço, Cláudio. Um abraço a você também, Cirilo, os nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes nesta quarta-feira. É o Atlético com jogadores de folga após o voo da madrugada, o retorno da delegação em voo fretado a Belo Horizonte. O primeiro objetivo cumprido na Copa Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento. O Galo, que até aqui com o técnico Gabriel Milito, segue invicto e vem acumulando 12 jogos sem perder, 8 vitórias e 4 empates. Na Libertadores, agora faltam 2 jogos contra o Peñarol na terça-feira em Montevidéu, que é o próximo jogo do Galo, e para fechar o Caracas da Venezuela, o Galo recebe a equipe venezuelana na Arena MRV. E pelo que a gente sentiu, após o jogo, na questão física, os atletas, o técnico Gabriel Milito, viram com um lado positivo esse adiamento do duelo contra o Grêmio. O motivo é triste por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, mas o time vinha de uma sequência muito forte de jogos e sem tempo para treinar, principalmente recuperação de atletas. Os jogadores argentinos, inclusive, ficaram no país após o jogo e a partir de amanhã, pensamento é total no Peñarol. O Galo quer agora o primeiro lugar geral da Copa Libertadores. E se vencer o Peñarol, vai ficar muito próximo disso, né, Cirilo? Com certeza, Cláudio, sem dúvida alguma. Jogo de terça-feira contra a equipe do Peñarol jogando no Uruguai. Edu, grande vitória do Atlético, dominante o tempo inteiro, né, Edu? É o que se esperava do Atlético no jogo. Agora, o jogo sem torcida, ele é chato pra caramba, né, Sim. Cirilo? E tem o bem e o mal, ele tem o ônus e o bônus. O fato de não ter a pressão no Gigante de Arruíto, que é muito grande quando a torcida do Central tá lá, mais de 40 mil pessoas ficam em cima. Mas se tivesse torcedor, talvez o Rosário Central tivesse saído um pouco mais pro jogo e o Atlético encontraria um pouco mais de espaço. Mas enfim, pegou um adversário que se fechou, mesmo precisando do resultado. O Atlético foi absoluto durante toda a partida, venceu por 1-0, já poderia ter construído esse resultado ainda na primeira etapa, com o goleiro fazendo algumas boas defesas, chutes do Paulinho, a finalização, cobrança de falta do Hulk espetacular, que acabou pegando no travessão, e depois o segundo tempo em que o Atlético diminuiu um pouco o ritmo, passou a encontrar um pouco mais de dificuldade, até com o Rosário Central saindo um pouco mais para o jogo. A primeira metade do primeiro tempo a gente viu o Campas tendo pelo menos 2 oportunidades pelo lado esquerdo, foi quando o Milito aciona o Alisson. Com 20 minutos do segundo tempo, ele coloca o Alisson pela direita e ele soluciona 2 situações. Primeiro, as subidas do Rosário por aquele lado. O Campas passou a não conseguir mais jogar, porque tinha que se preocupar com o Alisson, tanto que 10 minutos depois o Russo tira o Campas, porque não estava surtindo efeito. E ofensivamente, né? Que o Alisson entrou muito bem, participou da construção do gol do Atlético e foi o líder de desarmes do Atlético no jogo. O Alisson teve meia hora em campo e foram 4 desarmes do ponta do Atlético, ou seja, a marcação-pressão melhorou, o Milito com as alterações, ele aumentou a intensidade de uma equipe que estava diminuindo a intensidade, quando ele tira Zaratio, Scarpa e Hulk, e o Atlético melhora na partida, começa a criar mais oportunidades e chega ao seu gol. E tem aquela velha máxima, né? Você não tira o seu melhor jogador do time num jogo decisivo. Foi o que o Milito fez, né? De novo. Muita gente acha que é o Hulk, mas na Libertadores o melhor jogador do time chama Paulinho. Com gols, com assistência, com menos minutos para marcar gols, e o melhor jogador do time ficou em campo e resolveu o jogo mais uma vez. Tem metade dos gols marcados pelo Atlético nessa Copa Libertadores e é vice-artilheiro da competição, considerando todo o período, né? Lembrando que o Júnior Santos do Botafogo tem 8 gols, ele joga a competição desde a segunda fase, jogou segunda e terceira fases. Nath, sua visão sobre essa vitória do Atlético, esse 1-0 contra a equipe do Rosário Central, campanha perfeita até aqui. 1-0, mas poderia ter vencido por um placar maior pelo domínio, pelas chances criadas pelo Atlético. Acho que há 3 pontos importantes desse jogo que a gente precisa destacar. O primeiro deles é o fato de que o Atlético é uma equipe extremamente dominante onde quer que jogue, né? Jogou fora de casa, tudo bem que não tinha a pressão da torcida adversária, mas ainda assim encurralou o adversário. O Rosário não conseguiu jogar muito em função da sua estratégia, mas muito em função também da pressão que exerce o Atlético de não deixar o adversário gostar do jogo. E o Galo faz isso dentro da Arena MRV e também fora de casa. Então acho que esse é uma nuance importante desse jogo e do trabalho do Milito como um todo até aqui. É um Atlético que tem uma identidade de jogo muito clara e que não abre mão dela, né? Um time
objetivo, vertical, que busca o gol a todo momento. Segundo ponto importante, o fato de que o Atlético vem de uma sequência de 12 jogos sem derrotas, mas não são 12 bons resultados apenas. São 12 jogos em que o Atlético, em pelo menos um tempo, e em alguns dos jogos foi melhor os 90 minutos, mas foi melhor que o adversário. O desempenho comprova, acompanha os resultados, né? Houve jogos em que o Atlético caiu no segundo tempo? Houve. Aquele empate com o Cruzeiro no jogo de ida da final, o jogo contra o Peñarol em que cedeu 2 gols, mas de modo geral é um Atlético que é melhor que os seus adversários em boa parte do jogo, então o desempenho acompanhando o resultado. Não é um time que ganha por acaso, é um time que ganha por méritos. E o terceiro ponto é as mudanças, né? As mudanças do Milito, mais uma vez, fazendo a diferença no time. Já tinha sido assim contra o Fluminense e agora mais uma vez. O gol tem a participação do Alisson, tem a participação do Vargas, né? Que meio que ajeita para o Paulinho. A entrada deles ajudou o Atlético a crescer de novo no segundo tempo, a não deixar a intensidade cair, como disse o Edu. Então o Milito tem comprovado que o Galo não tem só um time forte, tem um elenco que consegue ajudar em todas as situações. Cláudio Rezende de volta com mais do Galo. Fala aí, Cláudio. É isso, João Vitor Cirilo. Os jogadores do Atlético estão tendo um discurso parecido com o do treinador, que o time vem no momento espetacular. É muito difícil no futebol brasileiro um time ter 12 partidas sem perder, invicto, ainda mais jogando Copa Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil. E o Milito disse que o time começou bem, mas precisa ter os pés no chão e que também todo mundo será importante do elenco para esta sequência. Fato é que o banco de reservas vem decidindo. Garoto Alisson ontem foi destaque no jogo em Rosário contra o Rosário Central, entrou bem no segundo tempo, vem ganhando experiência em jogos internacionais, o que é muito positivo. Vargas entrando bem, sempre, né? Mais uma vez participou do gol da vitória do Atlético. O Igor Gomes é um atleta que normalmente entra e mantém a qualidade ali no meio campo. É uma característica aí do técnico Milito, recuperar jogadores e também potencializar aqueles que estão no banco de reservas. O Atlético agora que só joga na terça-feira, então praticamente uma semana para recuperar a turma antes do duelo contra o Peñarol do Uruguai. Cirilo. Boa, Cláudio. Lembrando que a Copa Libertadores teve outras partidas importantes também nessa terça-feira. O Palestino fez 1-0 contra o Flamengo, hein? O Flamengo é terceiro colocado da chave dele, do grupo E. Bolívar 9 pontos, Palestino 6, Flamengo 4, Milionários 1. Vale destacar que Milionários e Bolívar jogam hoje às 11 da noite, então pode ficar pior aí o cenário para o Flamengo, pensando na classificação. Ontem também tivemos Nacional e River, empate por 2-2, Tátira e Libertad, empate por 1-1, Grupo H, o River perdendo 100%, mas seguindo na liderança da chave. A se destacar a noite pavorosa de Anderson Daronco, comandando a arbitragem, escolheu não expulsar jogador do Nacional, teve até soco na cara permitido, arbitragem toda brasileira, e o Daronco foi o protagonista porque, inclusive, escolheu não ouvir o VAR ou ignorar a recomendação do VAR. Hoje, Grupo B, 9h30, Cobressal e São Paulo. Hoje, Grupo D, 9h30 também, Botafogo e LDU.